Olá, amigos dessa casa querida, GEIC, casa que muito me honra quando nos convida a fazer um trabalho no bem, para o bem, que nos oportuniza o trabalho na seara de Jesus, que nos dá condição de estudo para tentar levar uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de acolhimento. Eu já solicito a espiritualidade amiga que trabalha, labora nessa casa, para que nos oriente no dia de hoje e nos permita ser mensageiros de uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de reflexão, uma mensagem que possa trazer um refrigério para a nossa alma. No dia de hoje, a proposta da casa é para que nós possamos falar do o bom pastor. O bom pastor que muitos de nós conhecemos, mas muitos de nós desconhecemos a proposta ainda porque temos dificuldade em colocá-las em prática. Esta passagem está em João 10, versículo 14, que diz assim, peço licença para ler. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Neste sentido, Jesus não é apenas o pastor, mas o bom pastor, porque conhece verdadeiramente as suas ovelhas, guiando-as com segurança e amor ao longo do processo ascensional. Que mensagem fantástica! Jesus nos convidando à reflexão. Jesus nos convidando para que não nos percamos de nós mesmos. Jesus nos convidando para que sejamos o caminho da libertação. Jesus nos dizendo que somos verdadeiramente importantes naquilo que fazemos. Mas a nossa importância é a importância da ação no bem. A importância onde eu me coloco à disposição de servir. E como é difícil entender a proposta do Cristo, porque nós estamos sempre em uma demanda, em uma postura de matéria, do que está na matéria, valorizando muito mais os valores materiais do que os valores espirituais. Quando ele diz que o pastor, o bom pastor se conhece verdadeiramente pelas ovelhas que guia e conhece as suas ovelhas, ele está nos dizendo que ele nos conhece. Jesus conhece a nossa essência. Jesus conhece a profundidade do que pensamos, do que fazemos, de como nos comportamos. Jesus nos eleva a toda e qualquer situação na qual nós nos colocamos em uma posição em que é preciso compreender o que estamos fazendo de fato com nós mesmos. E muitas vezes nós somos cruéis, muitas vezes nós somos algozes e não percebemos o que estamos fazendo conosco e com o outro. As ovelhas perdidas, que somos nós. Quem são as ovelhas? Somos nós. Quando ele tem o cuidado de pedir que essas ovelhas não se percam, ele está nos dizendo, eu acredito em vocês, meus filhos. Eu confio no seu poder de estar bem e no bem. Eu confio na sua capacidade de vencer as adversidades no bem, sem utilizar de recursos que não sejam aqueles trazidos no Evangelho. E o que é que o Evangelho nos traz? O Evangelho nos traz a certeza da pedagogia do Cristo como instrumento de libertação. Para entender o Evangelho, e que é atemporal e que nós estamos sempre repetindo sobre essa atemporalidade, e é necessário que possamos falar, porque falar de um evangelho atemporal é falar que Jesus vive e que tudo o que ele traz é sempre novo. Novo não no sentido da mensagem, mas novo
por acompanhar cada tempo, cada momento, cada segundo em que o mundo vibra em várias direções, mas a proposta do Cristo é a mesma a todo tempo. Que proposta? A proposta do amor. Jesus que nos trouxe a lei do amor, a segunda revelação, para nos falar que, como essas ovelhas, nós não podemos perder o foco dos ensinamentos dele, que é o maior pedagogo da história. Jesus que nos diz que somos filhos muito amados. E por nos amar muito, ele nos convida à renovação. Ele nos convida a colocar na prática a proposta que o Evangelho nos traz, nos 28 capítulos. São 28 capítulos sensacionais. Em uma pedagogia de Kardec, que, como professor, como pesquisador, como alguém que sempre colocou o método como um instrumento de observação, ele vai organizando, orientado pela espiritualidade, cada capítulo numa sequência fantástica. Quando nós estudamos o Evangelho, é tão libertador, porque muitas vezes nós conhecemos o Evangelho de fazer o Evangelho no lar, de abrir aleatoriamente para harmonizar nossa casa, harmonizar o planeta, harmonizar toda a psicosfera, que é excelente. Estar com este envolvimento é excelente. Mas estudar, aprofundar o conhecimento do Evangelho é muito bom. Por quê? Porque este conhecimento é libertador, é terapêutico. É terapêutico. Recentemente tivemos a oportunidade de fazer uma preleção doutrinária numa casa irmã que instituiu a evangelioterapia. Olha que nome, gostei muito desse nome. A evangelioterapia, a partir da observação do momento pandêmico, onde toda uma configuração de trabalho precisou ser modificada por questões protocolares de segurança de saúde, e a casa ficou pensando como trabalhar com os seus trabalhadores, com o público, os assistidos que procuravam as assistências, o socorro espiritual, e numa coletividade, algo que fosse um tratamento, porque nós estamos sempre em tratamento, e uma sustentação psíquica, uma sustentação terapêutica. E a casa colocou o trabalho da evangelioterapia, é o nome que eles dão. E nos convidou a falar de uma passagem do Evangelho, e o envolvimento fluídico foi tão positivo que eu fiquei muito feliz de participar do trabalho, e ver as perguntas que eram lançadas, assim, como as pessoas estavam verdadeiramente querendo entender a passagem que nós estávamos falando, e que trazia também, a gente sentia a necessidade assim, de libertação de padrões comportamentais. Então, quando Jesus nos convida como bom pastor para que nós não nos percamos da proposta doutrinária, da proposta interior, porque nós precisamos trabalhar nosso mundo íntimo. Precisamos fazer uma asepsia da alma todo o tempo. O trabalho é hercúleo, porque é doído, no sentido de que eu preciso mergulhar neste mundo íntimo, nessa casa interna, para limpá-la. E para limpá-la, eu preciso entender a proposta do bom pastor. Quando ele diz que suas ovelhas não se percam, ele está nos dizendo que nós precisamos buscar as reais propostas libertadoras do nosso espírito. E o Evangelho é essa porta de libertação. Quando Jesus diz o pastor, mas o bom pastor, neste sentido, Jesus não é apenas o pastor, mas o bom pastor, porque conhece verdadeiramente as suas ovelhas, guiando-as com segurança e amor ao longo do processo ascensorial. O que é isso? Guiando como bom mestre. Mas esse guiar é orientar, não é determinar, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, adultos que somos. E mesmo que sejamos crianças do ponto de vista material, mas espíritos com uma história muito longa, teremos aqueles que irão nos orientar, os nossos
pais, né? Aqueles que são mais velhos, mas dentro da proposta de libertação, onde este livre-arbítrio é respeitado. Porque Jesus, ele não invade os espaços, ele faz o convite à renovação, o convite para que nós possamos estar dentro da proposta evangélica. Que proposta é essa? A proposta do amor, a proposta da paz, a proposta da concórdia. Enquanto seres que precisam estar estudando o tempo todo, nos habilitando psiquicamente, nós precisamos seguir o bom pastor. Quando ele nos traz no Evangelho a proposta da humildade. Como é difícil ser humilde? Ah, não, Raimunda, mas eu sou uma pessoa muito humilde. Eu sou uma pessoa muito humilde porque eu me visto com as roupas mais simples. Eu não uso grife, eu não uso... Aí eu estou falando de indumentária. A proposta da humildade trazida pelo Evangelho é a humildade de coração. Aí eis o grande desafio, porque eu vou precisar me despojar de sentimentos. Não é fácil, meus amigos, abrir mão de conceitos e preconceitos construídos fora da proposta do bom pastor. Por isso que quando Jesus disse, ele não quer que as ovelhas se percam, ele sabe que nós somos o tempo todo tentados a sair desse rebanho, a fazer parte de um conjunto que não segue o bom pastor. As tentações da vida, as tentações do mundo, tentações que são, inclusive, atrativas. Quantas atrações no mundo para que nós nos percamos da proposta do bom pastor? As redes sociais nos convidam diariamente para questões boas, mas nos convidam também para nos perder, para ser um rebanho perdido, quando nos levam a essas disputas, a essas brigas, a essas confusões, a brigar e nos sentir ofendidos pela quantidade de likes e de curtidas que um amigo teve na sua página, numa rede social, enquanto a minha foi menor. Isso acontece? Acontece. Isso está em que relação com o meu comportamento humano em relação à vaidade? Em relação a Raimunda no mundo, com as questões no mundo, onde eu preciso ser o tempo todo validada, onde eu preciso o tempo todo ser colocada como alguém muito importante. Então, essa validação, por que eu tenho essa necessidade? Aí tem a ver com orgulho. Aí eu digo assim, algumas questões muitas vezes que eu passo e digo assim, meu orgulho foi ferido. Nós não falamos isso? Eu estou com meu orgulho ferido. Eu sou muito humilde, mas essa questão, meu orgulho foi ferido. Quantas vezes na minha vida eu ouvi essa frase de pessoas próximas? Quantas vezes já disse? E que quando a gente começa a entender a proposta do Evangelho nas nossas vidas e ver, para não se perder, para não sermos rebanho que se perde, a gente vê que quando a gente pronuncia o meu orgulho foi ferido, eu já disse exatamente quem sou eu no contexto. E por que eu me melindro tanto quando algo não acontece como eu acho que deve ser? Tem a ver com orgulho, tem a ver com vaidade. Não, mas eu não sou orgulhosa. Quando eu digo que eu não sou, eu já estou admitindo que sou. Vejam, meus amigos, a inteligência do mestre, porque ele entende esse nosso mundo íntimo, ele entende o nosso psiquismo. E aí, quando ele diz que espera que nós não nos percamos, ele está nos convidando a essas reflexões, mas que precisam ser reflexões com leveza. E eu tenho dificuldade de ser leve diante do contexto em que eu sou espelho, porque eu só quero ser pedra e apontar e acusar e julgar o outro que tem conduta tão difícil. Mas João se melindra todas as vezes em que não tem tantas curtidas. E Raimunda? Quando eu olho muito para João, eu esqueço de olhar para mim. E eu estou me escondendo de algo que eu preciso me autorrevelar. O bom pastor
quando diz as suas ovelhas não podem se perder. O que é isso? As suas ovelhas precisam sim estar em consonância com o bem. Estar na ação do bem é algo que parece simples, mas que é preciso que eu verdadeiramente queira. Nunca tivemos tantas ações solidárias e nunca percebemos tanta capacidade de relações de fraternidade como com a pandemia da Covid-19, com essa questão da doença, com a questão do coronavírus, como pessoas anônimas que sempre trabalharam como formiga, e a caridade passa pelo anonimato. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Mas quantas pessoas que vinham trabalhando de forma ininterrupta, buscando ajuda para a instituição que estivesse à frente ou para instituições com as quais colaborasse, que neste momento de pandemia mostraram a capacidade de liderança no bem, de arrecadar donativos, de ir nos lugares mais difíceis, de dar uma mão a um irmão caído para levantar. Esses que estão nessa ação são ovelhas que não foram perdidas. São ovelhas que entendem a proposta do bom pastor. Essas ovelhas que ele diz, continue na ação. Por quê? Se eu tenho uma ação momentânea, é bom, é meritório, porque eu estou despertando, mas eu preciso ser perseverante na ação. E quantos convites para que eu saia desse processo? Quantos convites para que eu deixe de fazer a ação positiva? Quantos me chamam para naquele dia em que eu estou na proposta de um grupo de sair para servir uma sopa para irmãos desabrigados, eu sou convidada a uma festa. A uma festa onde eu vou me divertir, onde eu vou encontrar muitas pessoas. Com isso eu estou dizendo que nós não podemos ter nosso momento de lazer? Não. Até porque Jesus não nos disse isso em momento nenhum. Quando nós ouvimos muito esse discurso engessado, tenhamos cuidado com a intencionalidade de quem está nos dizendo. Mas Jesus nos fala de escolhas e de renúncias de alguns momentos de nossas vidas que nós vamos precisar fazê-las em prol da ação do bem, da ação que eu escolher servir. Então, se eu assumir um compromisso de, nesse dia, sair com o grupo para esse trabalho no bem, eu preciso abrir mão, escolher estar nessa tarefa ou ir à festa. Mas eu vou ficar todo o tempo de domingo a domingo só nessa tarefa, Raimunda? Não é esse o convite do Cristo, porque não é a quantidade, é a qualidade. O bom pastor, quando fala das suas ovelhas para não ficar em risco, ele convida a esse ato de amor. Ele convida a esse ato de concórdia. Jesus fala do perdão, o perdão que liberta. E para entender a proposta do perdão, eu preciso entender a proposta de Jesus. As suas ovelhas que não estão perdidas entendem o que é o perdão. As ovelhas perdidas são algozes do outro todo o tempo. E ele nos convida a refletir e nos libertar dos grilhões do ódio, da maldade. O bom pastor. O bom pastor que no mês de dezembro, este mês dedicado ao aniversário de Jesus, mas nós sabemos que o aniversário do Cristo pode e deve ser todo o tempo, porque Jesus vive e Jesus é amor, e o amor precisa ser comemorado a todo momento. Mas este mês dedicado ao seu nascimento é um mês em que a psicosfera do planeta fica muito mais suave. Podem observar, meus amigos. Vamos parar um pouquinho nesse corre, nessa loucura do dia a dia, para abrir os olhos, os ouvidos, o coração e sentir como há uma leveza na psicosfera do planeta. Porque as energias do bem se multiplicam de tal forma, porque o nome Jesus é muito mais falado do que nós o fazemos no dia a dia, porque nós deveríamos falar dele
todo o tempo. Entretanto, nós ainda claudicamos em estar lembrando dele, porque geralmente nós só lembramos no momento de desespero, para pedir solução para algo que está nos atormentando. Quando deveríamos lembrar sempre do Cristo, nos momentos de dificuldade e também nos momentos de alegria, nos momentos de exercer a gratidão. Mas a nossa natureza humana, o estágio evolutivo no qual estamos, ainda nos deixa nessa condição. Então, no mês de dezembro, esta fala sobre Jesus é muito maior, o aniversariante do mês. E por falar muito nele, podem observar, porque Jesus, este nome já é sinônimo de uma configuração muito particular na psicosfera. É impressionante a energia de amor que este homem coloca no universo. O seu nome não foi por acaso que o professor Kardec, professor Rivaio, Allan Kardec, nosso conhecido de tantos momentos, quando pergunta às entidades angélicas qual o modelo mais perfeito de homem que foi trazido para a Terra, para o nosso convívio humano, a espiritualidade responde de maneira econômica, direta e objetiva, como é característica dos espíritos nobres. Jesus. Em algumas traduções, vede Jesus. Por que esta fala tão contundente em um nome de alguém que é expressão de amor, é expressão de leveza, é expressão de felicidade, é expressão de tudo o que pode nos servir de paz e de concórdia? Este Jesus, que quando diz que as suas ovelhas não podem se perder, ele está nos dizendo que é preciso que nós tenhamos cuidado conosco, cuidado com o outro. Ter cuidado conosco e com o outro é entender que nós precisamos seguir o Cristo. Porque Jesus é cuidado. Jesus é um grande terapeuta de almas. Isso é fantástico. A palavra terapeuta significa cuidador. E para eu cuidar de alguém, eu preciso estar liberto de sentimentos impuros. E como nós temos dificuldade de nos libertar desses sentimentos que são corrosivos, o orgulho, a inveja, dos vícios morais, né? Dos nossos monstros internos. A proposta do Cristo, quando diz que não quer que suas ovelhas se percam, é nos purificar desses sentimentos. E ele sabe do nosso estágio, ele sabe em que situação estamos e ele não nos exige nada, mas ele pede que nós nos debrucemos sobre todo o cabedal de informações positivas que nós temos aí. Então o Evangelho, que significa boa nova, boa notícia, o Evangelho é o instrumento do amor trazido para essa libertação. O Evangelho que é depurativo, explicativo, o Evangelho que é terapêutico na essência. Porque quando estudamos o Evangelho, nos libertamos de muitos padrões. Muitos padrões, meus amigos, podemos pegá-lo. Nós estamos no momento mais difícil, no momento mais fervilhando de questões que não são muito boas. Vamos abrir o Evangelho e lá está a resposta. É impressionante o poder depurador desse grande educador de almas. Eu preciso fazer este movimento para a minha libertação fluídica, psíquica, para o meu crescimento interno, esse mundo íntimo que fervilha, que borbulha, que muitas vezes me descompensa de uma maneira que eu fico cego diante das questões que se apresentam, porque eu olho e digo que não tem solução e eu me desespero. Conversava há poucos dias com uma amiga que me narrava uma situação que vivenciou, que em poucos minutos ela entrou num processo
tão difícil a partir de uma discussão por uma questão tão simples, mas que causou um dano psicológico tão intenso. E nós conversávamos há poucos dias sobre o autocontrole no sentido de administrar as emoções. E para administrá-la eu preciso ter o viés, o local, onde me sustentar. E para que melhor sustentação do que Jesus? Para que melhor situação do que o Evangelho? Que traz a essência do fluido magnético que me liberta. É impressionante, impressionante. Quando nós entendemos a proposta do Evangelho, falo por experiência. Quantas vezes em dificuldades muito complexas, para não ser redundante de dizer em dificuldades difíceis, né? Eu posso. Quantas vezes em momentos muito difíceis, este poderoso lenitivo da alma me trouxe refrigério. Me trouxe respostas tão profundas e tão calmantes, efeito calmante, de eu parar e dizer assim, meu Deus, que maravilha! Para que sair do foco do teu amor diante de algo tão pequeno da terra e eu me deixar abater quando eu tenho a ti? Quando eu tenho uma proposta do Cristo que é libertadora, através do grande educador de sentimentos, que é o Evangelho de Jesus. Que nós sabemos que Jesus não escreveu nenhuma linha, foram todas escritas pelos evangelistas, pelos jornalistas da época, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que o de Lucas é todo baseado nos relatos de Maria. Entretanto, esses relatos são relatos que, por mais que nas traduções tenham sido modificados no sentido da tradução de um idioma para outro, de uma linha, de uma vírgula, mas que na essência é a proposta de Jesus, a proposta do amor universal, a proposta da paz, a proposta da concórdia, do equilíbrio, a proposta de trazer para o nosso mundo íntimo a celeridade das ações. Como eu preciso sair deste campo, desta aura negativa que muitas vezes eu me coloco e que, de uma maneira muito equivocada de entender os processos do mundo, eu entro em determinadas contendas, né? Essa rede, né? Esse meio aqui, que é um meio libertador, que é um meio de paz, que é um meio de equilíbrio, que é um meio de renovação fluídica. Quantas vezes eu utilizo para disseminar ódio, discórdia, maledicência, para criar atritos entre famílias se desfazendo por causa de brigas nas redes sociais. Quem apoia quem para o quê? Quando essa é a proposta de Jesus de perdição, de que nós podemos nos perder quando não nos observamos nessas questões. Nós dizemos assim, mas isso aqui, o que é que tem a ver essa briga aqui na rede social com a proposta de Jesus, que é evangelho? Evangelho é vida, evangelho é mundo. É contexto onde todos esses processos estão inseridos. E às vezes a gente coloca também numa configuração religiosa, quando Jesus não tinha religião. Jesus era e é um ser do mundo da paz. Jesus é expressão de amor. Portanto, Jesus não é do segmento A, B, X ou Y. Jesus é ponto. E a proposta do Jesus é libertadora. E se é libertadora, ele não nos aprisiona em ideias construídas pelos homens. Porque cada homem vai ter a sua proposta e a sua intenção.
A proposta de Jesus é a proposta libertadora, é a proposta do amor. E o amor não tem prisão, o amor não tem controle, o amor liberta. A proposta de Jesus, para que suas ovelhas não se percam, é a proposta do amor ágape. O que é o amor ágape? O amor incondicional. O amor que entende que o outro também é importante. O amor que valoriza cada ação. O amor que vai num trabalho de formiga, construindo um castelo que não é o castelo do poder, que não é o castelo da soberba, que não é o castelo da vaidade, é o castelo de boas ideias. É o castelo que vai subindo e erguendo tijolos de paz. É o castelo que não tem finitude, porque para Jesus tudo caminha e vai caminhar sempre, ó, com a expressão do alto guiando. Então não existe finitude para o amor de Jesus, porque Jesus é a expressão do amor. Quando ele fala que essas ovelhas não podem, não devem se perder, nós somos essas ovelhas, é que nós entendamos que somos agentes de um processo social, que somos agentes da construção do mundo que é, ó, o tempo todo de renovação, renovação, renovação. Mas ele pede que nós renovemos nossos estados para o bem. Se eu tenho pensamentos que não são os melhores, se eu vibro em energias inferiores, onde eu me contamino, ideias tóxicas, ideias de autodestruição, ideias de destruir o outro, eu estou me perdendo. Eu sou uma ovelha perdida. É essa ovelha que ele chama ao seu rebanho, convidando a reflexão. Convidando para dizer assim, pense no bem, trabalhe no bem, seja um agente do bem, construa no seu mundo íntimo tudo de melhor para reverberar no exterior. Porque eu não posso, nós temos muito a ideia equivocada de que eu preciso fazer grandes obras externas e a obra interna. E a depuração do que Raimunda traz no seu mundo íntimo, que não é positiva. E a limpeza fluídica que Raimunda precisa fazer dentro dos aspectos da paz, do amor e da união. Eu preciso ser alguém que verdadeiramente trabalha na construção da paz. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz, ficou imortalizado na voz do poeta, do cantor. Que paz é essa? Que mundo é esse? A proposta do bom pastor para que suas ovelhas não se percam é que nós sejamos pacificadores. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, em algumas traduções, os brandos e pacíficos. Uma das bem-aventuranças ditadas por ele no Sermão da Montanha é essa. O que é ser brando e pacífico? Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Isso é de uma profundidade sensacional. Só podia ser pedagogia de Jesus. Claro, pedagogo por excelência, que entende que o princípio da educação é um princípio libertador. Ele sabe que as suas ovelhas, para não se perderem, precisam ser educadas. Educadas de que maneira? Educadas com a pedagogia do amor. Porque a pedagogia do ódio, da imposição, da intolerância, do massacre, vai fazer com que essas ovelhas já está, quem está conduzindo já está perdido, e os que seguem são ovelhas totalmente perdidas em ideias e em um mundo em que elas estão precisando ser resgatadas. Para resgatá-las, ele, pela sua sabedoria, não vai resgatar a ovelha com imposição. Ele vai pela conquista, pela empatia, pela amorosidade. E essa empatia e essa amorosidade passa pelo entendimento de que o princípio do bem
e da concórdia universal não pode ser imposto. Ele precisa ser construído. Ele precisa ser conquistado. Jesus nos convida, mas não impõe. Jesus nos diz que brilha a tua luz, para nos dizer que nós precisamos acender o nosso farol e não ficar o tempo todo querendo acender o do outro, na crítica, na maledicência, no julgamento, esquecendo de fazer a lição de casa primeiro para conosco. As ovelhas perdidas são ovelhas que o tempo todo contradizem a proposta do Mestre. As ovelhas perdidas são aquelas que não compreendem que o amor cobre uma multidão de pecados. E esses pecados, utilizando uma linguagem coloquial, vamos usar desse termo, o pecado para falar de vícios. São os vícios. O amor cobre uma multidão de vícios e convida a que as virtudes sejam muito superiores a esse comportamento vicioso que todos nós temos. Todos nós temos. Mas quando nós entendemos a proposta do Cristo, nós vamos observando a nossa melhoria no mundo. Nós vamos nos vendo muito menos egoístas, muito menos vaidosos, muito menos melindrosos. Como nós nos melindramos, meus amigos, como passamos horas, dias, pensando em situações que não vão nos levar a lugar nenhum, a não ser nos adoecimentos psíquicos e físicos, porque o emocional descontrole vai reverberar no físico. Me recordo de um companheiro da doutrina que faz atendimento clínico na área de psicologia, narrando em uma preleção doutrinária. Já falei, acredito que já falei aqui nessa casa querida, no GX, sobre essa temática, mas se não falei, o momento cabe. Ou se já falei, cabe de novo, porque está dentro do contexto de ser ovelha perdida. Esse companheiro narrando que ele faz o atendimento de consultório e tinha uma paciente que ele estava atendendo, onde já tinham mais de 2 semanas a pessoa sem dormir, porque tinha discutido com alguém no Zap, né, nas mensagens, e a pessoa tinha dito algo que ela não teve uma resposta à altura para ganhar o debate verbal, e ela estava sem dormir porque ela estava construindo, querendo saber que resposta ela podia dar à altura para não perder aquela discussão que ela não admitia ter perdido, à base de remédio, inclusive. Então veja como nós gastamos energia psíquica, energia física, acabamos com o nosso organismo em virtude de quê? Do orgulho. As ovelhas perdidas, que somos nós, quando entramos nessa seara, precisamos rever o nosso conceito. Jesus nos convida ao resgate dessa ovelha, depurando esse tipo de sentimento. Veja como nós podemos fazer uma imposição de sofrimento a nós mesmos, porque se eu fico mais de 2 semanas sem dormir, com a mente numa fixação que pode me levar a um processo obsessivo, porque começa assim, nessas fixações, ideias que não dispersam. Quando eu vejo, eu estou em processos que as obsessões são doenças psíquicas, doenças da alma, doenças que se estabelecem a partir de uma sintonia com mentes na mesma vibração e que eu preciso muitas vezes entrar em tratamentos muito sérios na casa espírita, né, para melhorar esse estado, mas que só vai ser melhorado a partir da minha autoeducação, porque muitas vezes os companheiros do mundo extrafísico que se aproximam de nós pela sintonia de pensamento, eles se educam e nós continuamos tendo as mazelas da alma porque não queremos nos educar e temos dificuldade de entender que passa pelo processo de autoeducação, os processos de desobsessão. Então, o que é que ocorre? Eu tenho dificuldade de entender que a proposta do bom pastor, quando diz que não quer que suas ovelhas se percam, é que eu entenda que eu preciso fazer a minha parte, de depurar, de crescer, de melhorar, de me melhorar enquanto pessoa
enquanto ser que neste mundo precisa caminhar de uma outra maneira, de uma maneira positiva, de uma maneira pacificadora. Quero agradecer ao convite dessa casa querida, que mais uma vez nos oportunizou falar de um tema tão renovador, que é falar do bom pastor. Falar de Jesus, essa figura maravilhosa, este homem, este grande governador do planeta que por aqui passou, que é a nossa companhia diária, com a qual nós precisamos estar sempre unidas para nos libertar de tudo que não seja do bem e nos afinizar cada vez mais com as propostas do amor e da paz. Desejar a todos um Natal de paz, de harmonia, de equilíbrio, de esperança, dizer que nós não estamos só e que precisamos cantar o parabéns com toda a amorosidade, toda a alegria para o grande aniversariante do mês, que é o nosso Divino Mestre Jesus. Agradeço ao Departamento Doutrinário dessa casa, ao convite mais uma vez feita por meu querido amigo Celso Seara e a toda a diretoria dessa casa querida, dizendo até breve, desejando um Natal onde a gulotonia não seja a essência, porque aí nós estaremos sendo ovelhas perdidas, mas o amor seja o foco da nossa oração, no momento em que estivermos na noite de Natal, com os nossos familiares, orando por aqueles que já partiram da grande família universal, não apenas pelos que nos são parentes consanguíneos, agradecendo por termos chegado aqui com todas as dificuldades, em um momento pandêmico, orando pelos irmãos que partiram, vitimados pela Covid-19, por essas famílias que choram pela dor da saudade, mas que com certeza o bom pastor nos diz que o reencontro é a grande proposta para nosso retorno à pátria espiritual. Feliz Natal, muita paz, que Jesus nos abençoe.